Olá, boa tarde a todos. 17 horas, dia 29/9, volume 74 do Remute. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, Keza? Beleza, Firmeza? Marcelo. Muito bom. Hoje não me pegou aqui arrumando a cadeira. Pois é, Me né? pegou mandando mensagem. Ah, beleza. Mensagem. O pessoal já tá aí, já tem Hoje algumas consegui coisas. chegar 5 minutos antes. Ah, já é um avanço, né? Às vezes Nossa passada ele Senhora. chegou 5 segundos, né? Não, Já eu é. fiquei imaginando você. Eu falei, pô, o Marcelo entrou no programa e eu não tava na tela. Aí, a hora que eu entrei, já tinha rolado uns 30 segundos de trilha. Eu falei, nossa senhora, hoje Isso que é foi no confiança que talo. vai dar certo, né? Esse é quando você faz o cálculo sem aquele Czinho lá, que é o índice de segurança. Agaço, né? Bip-aço, né? Muito bom. É um cálculo balístico, né? Você atira, né, você faz o cálculo do ângulo, tudo certinho, da força, atira e espera chegar lá no destino, né? Ô, Muito cara, bom. antes da gente até entrar no assunto, aí, parabéns pelo vídeo que você fez lá na fábrica da Domex. Legal demais, hein? Ah, legal, você viu? Legal. A gente estreou essa Hum, semana aí, quarta-feira, 30 e Muito poucos bacana. minutos. Pô, eu Legal. perdi essa visita, hein? Pois é, né, não deu na data, você não ia conseguir, né. Mas não vai faltar oportunidades de outras fábricas, já estou vendo outro lugar aí pra gente visitar aí. Legal, eu quero ir sim. Depois eu ponho aqui o link para quem tiver curioso, né, a gente visitou a fábrica da Rosenberger Domex, lá em Caçapava, eles fazem componentes de redes de fibra ótica, e aí tem várias linhas de produção, conversei com gerentes lá, comercial de produção, e aí fizemos um vídeo aí resumido de tudo que eles fazem lá, e aí lancei no outro canal aqui. Então daqui a pouco, enquanto o Keza estiver me mostrando algumas coisinhas aqui das suas efemérides, eu passo o link no chat aqui. E boa tarde aí, Alaê, Ángeles, estão no ar aqui, já deram umas boas-vindas aqui. Hoje eu vou falar de Ángeles, já que você está citando É, a Ángeles. Até com vamos sotaque. falar de Ángeles. Não sei se assim se pronuncia ou não, mas muito bem. Quem tiver aí, vai dando o oi aí no chat e dando like no na live aqui, né, isso é importante para a gente ganhar aí, público aí no YouTube e ver que a gente está bem, né. Estamos chegando nos 500 aí, Marcelão? Já passamos de quantos aqui? Deixa eu checar aqui Estava em novamente. 406, né? Depois foi 436. Hum, eu não lembro quanto estava semana passada, acho que era por aí, né. Agora estamos com exatamente 468. Caraca, que legal! Já 468. E E a olha galera que entrando aí, hein? Fernando, uhum. Marcelão, grande Marcelão, Charado, seu Xará aí chegando também. Tem um vídeo já antigo que está fazendo sucesso aqui, né, o Era Uma Vez no Oeste, quando a gente falou sobre o Era Uma Vez no Oeste, sabe quantas visualizações teve nas últimas 48 horas? Quantas? 666, exatamente. Mas, caraca, bastante, 666. 666, você vê? É, pois é. Mas Opa, acho que estava Fernando. passando esse filme no Telecine Cult essa semana. Acho que talvez até Ah, por esses acasos assim. Muita coisa que a gente fala de artista, que geralmente a gente pega na data da semana do aniversário, o Telecine faz uma jornada daquele artista, pelo menos 2, 3 filmes daquele artista no dia do aniversário. Aí, como o ah, Remute acaba dedando aí o aniversário do artista, a gente acaba coincidindo com a programação da TV. a Globo copia a gente, né, esse pessoal todo copia a gente. É, o Fernando tá aí na audiência aí, conta, ele é de Minas, né, ele estava passeando aqui a semana passada, pelo menos em São Paulo, aí conta suas experiências positivas ou negativas aí no chat, aí pra gente saber como é que foi. Não sei se já voltou ou não, conta aí pra gente. Mas, antes de começar, recadinho de sempre, quem ainda não deu like, dá o like, se inscreve no canal, ao longo da semana vamos pondo os cortes todos, falta um ou 2 cortes, do último que eu não tive tempo de fazer,
mas até amanhã eu acho que eu consigo colocar os últimos cortes aqui e lançar os outros. E no Spotify temos aí também todos os volumes, inclusive agora com vídeo, né. Muito bem, ó, Fernando é de Uberlândia, ele disse que ia andar de Uber essa semana, eu falei: "Poxa, mas você veio da terra do Uber, né, pra andar de Uber". Uberland. É, Uberlândia. É, beleza. Essa piada já ficou chata, já faz tempo que o pessoal faz essa piada já, né. Eu achei que era nova. Não, não é não. Não, Fernando, a negativa foi que perdemos o título. Olha só, hein. Negativo. Ô, cara, que é isso? Mas nós aqui ganhamos, quer dizer, Eu nós aqui de São Paulo. vou falar exatamente sobre isso hoje, cara. Então, Fernando, se não tiver de acordo, já vai ficar triste aí. Tá, mas vamos lá, quer começar aí com as suas algumas efemérides aí? Vamos falar dos Vamos falar da anjos. nossa amiga Arreles? Vamos falar dos anjos. Você sabia Então, que hoje é um lá, quem dia, sabe. hoje, dia 29 de setembro, é um dia importantíssimo aí para a Igreja Católica. Hoje é o dia dos três arcanjos mais famosos da história do catolicismo. A gente tem aí na tela o São Miguel Arcanjo, que ele está, quem conhece ali em cima, essa estátua aí está bem em cima do Castel dell'Angelo, né, em Roma. Você tem também o São Gabriel Arcanjo, que está ali à sua direita, né, ou melhor, desculpa, à sua esquerda, né, e ao centro você tem São Rafael Arcanjo, né? Então, o que a gente tem desses anjos aí que é interessante de falar? Na verdade, eu vou falar uma curiosidade sobre eles, né? Além dos três anjos serem anjos arcanjos, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um e o que cada um significa. Então, eu vou começar pelo Rafael. Uhum. O São Rafael Arcanjo ele foi o único que habitou entre nós. Né? Ele é o guardião da saúde, da cura física e espiritual. É o padroeiro dos cegos, médicos, sacerdotes e também dos viajantes, soldados e escoteiros. Né? O São Gabriel, arcanjo, é o arcanjo anunciador, portador de notícias. Por isso que ele está ali com uma trombeta, né? É quem transmite a voz de Deus. Ele esteve perto de Jesus na agonia entre o Monte das Oliveiras ali e anunciou a encarnação do Filho de Deus, motivo que fez ele ser venerado, inclusive no islamismo. Então, ele é padroeiro da diplomacia, dos trabalhadores, dos correios e dos operadores de telefone. Olha lá, também tem um pouco a ver com a nossa área de telecom, aí, Pois é. padroeiro São Gabriel Arcanjo. E o São Miguel Arcanjo, na verdade, ele seria o principal aí do dia de hoje, porque o dia 29 de setembro já era o dia de São Miguel Arcanjo, e depois a Igreja Católica unificou os três arcanjos no mesmo dia, fazendo o dia 29 de setembro ser o dia dos arcanjos, né? E ele tem uma peculiaridade muito bacana. Ele é considerado o príncipe guardião e guerreiro. Miguel é o arcanjo da justiça, padroeiro da Igreja Católica e também de dezenas de cidades brasileiras que hoje estão em feriado celebrando aí o dia de São Miguel Arcanjo. Agora, uma curiosidade sobre São Miguel, né? Quem conhece ou já viu uma foto ali do Castelo de Sant'Angelo, que a gente tem aí, eu te mandei uma foto bonita do castelo, não mandei? Ai, coisa linda, é um espetáculo isso daí. Quem conhece o Castelo de Sant'Angelo, né, em Roma, ele é localizado na margem do Rio Tibre, ali, margem direita do Rio Tibre, e diante da ponte de Sant'Angelo, próximo ao Vaticano, né? Essa daí que tem esses pedestres, essa foto está tirada exatamente da ponte de Sant'Angelo, né? Uhum. Ele foi construído sob as ruínas de um antigo mausoléu de Adriano, pelo próprio imperador Adriano, e não é o jogador de futebol, né? E foi construído entre 1935, entre 135 depois de Cristo e foi concluído em 139 por Antônio Pionte, né? Em 403 a fundação foi alterada, né? A função foi alterada e ele começou a ser utilizado como um edifício militar, passando a integrar a muralha aureliana. Hoje ele funciona como um museu. É um espaço lindíssimo, assim, e tem uma série de peças, armaduras e uma série de histórias muito interessantes ali para se
conhecer. E do terraço superior, você tem um café muito bacana ali, e você tem uma belíssima vista do domo superior da Basílica de São Pedro e também da ponte de Sant'Angelo, sobre o rio Tibre, né? Que essa ponte é ornada também por 12 estátuas de anjos esculpidas por Gian Lorenzo Bernini. O Bernini, você vai andar em Roma, você vai encontrar um monte de obras do Bernini. Né? E no ano de 590, durante uma grande epidemia de peste que assolou Roma, o Papa Gregório I afirmou ter visto o arcanjo São Miguel sobre o topo do castelo e ele embainhava a sua espada, indicando o fim da pandemia. Né? E para celebrar essa aparição, uma estátua do anjo coroa o edifício. Inicialmente era uma estátua de mármore de Raffaello Montelupo, desde 1753, virou uma estátua de bronze de Pierre van Verschaffeld. Espero que seja assim que se pronuncie. Acho que não, né? Acho que não, mas tudo bem. Tenho bem pouca certeza de que é assim, né? Feita exatamente sobre um esboço do Bernini. Então, aquela estátua que você vê lá no topo do Castelo dell'Angelo é exatamente do Miguel Arcanjo. Tá aí, pena que eu não consegui visitar, quando eu fui para Roma em 2009, não consegui estar a reforma esse Castelo de Sant'Angelo e não deu para visitá-lo, infelizmente. Ah, putz, é uma pena mesmo, porque é muito bonito, é muito legal e você consegue subir ali na estátua mesmo, você tem uma vista muito legal porque Roma não tem edifícios altos, né? Então você tem uma imagem muito legal de Roma e você vê o Vaticano que está ali do lado, você consegue ir a pé para o Vaticano, né? Você vai margeando aí o Rio Tibre e você vai a pé. E tem um café bem legal ali em cima também. Nada como um expresso, né? Tomar um expresso italiano lá no café do Castelo de Sant'Angelo. Que é palco também do livro lá do... esqueci o nome lá do Brown lá, né? Aquele lá, o Inferno lá. Anjos e Demônios. Anjos e Demônios. Dan Brown, Anjos né? e Demônios também passa aí. Uma série de filmes. Outro dia tinha um com o The Rock aí, que ele também é um policial, ele trava uma luta ali dentro, ele entra ali para buscar eu esqueci o nome daquele outro ator, que ele rouba uma obra de arte, não sei o que, e eles correm ali pelos corredores do castelo. É um palco de uma série de filmes aí, se a gente for relembrar, quem lembrar de algum filme aí, coloca, ou lembrar o nome de um ator, alguma cena, alguma coisa que apareceu aí. Que passa aí, né? Porque bacana. É icônico esse lugar, é muito bacana mesmo. Aí, lembrando, a gente já falou aqui também que Washington, né, capital dos Estados Unidos, no começo a ideia era se chamar Nova Roma, né? Tanto é que uma vez eu vi um papel de parede no hotel que eu fiquei hospedado, tava lá um mapa da cidade com um rio no meio, que se chama Potomac, né, o rio, mas estava lá como Tebere, né? Seria o Tibre, né? Como mapa de Washington, né? Então, mas aí depois não foi o Nova Roma, né? E também o nome Tebere, né? Tem até um bairro ali, né, em Roma chamado Trastevere, né? Que é atrás do rio Tebere, né? Então é Trastevere. Muito bom, legal, bacana aí, os anjos, né? E falar em anjos, você falou, semana passada foi aniversário do Peter Falk, não foi? Agora você me pegou. Eu acho que você tinha falado do Peter Falk semana passada. Sim, falei. Então, e aí, falando em anjos, ele estrelou um filme, Asas do Desejo, de Wim Wenders, onde ele faz o papel de um anjo, né? Tem lá os anjos e ele acaba caindo, né, da condição de anjo, porque se apaixona por uma humana, né? Verdade. Então, aí, só para fazer a relação dos assuntos aí que depois esse filme foi regravado pelo Nicolas Cage, com o Nicolas Cage e a Meg Ryan. E chamava Cidade mesmo? Eu não lembro. Nicolas Cage e a Meg Ryan. Cidade dos Anjos. Exatamente. E se passa em Los Angeles. Los Angeles, não podia ser diferente, né? Los Angeles. Muito isso aí, bom. muito anjo, né, cara? O programa está angelical hoje. Pois é. Muito bom. Então é isso. Quem já foi a Roma, né? Põe aí. Quem visitou o Castelo de Sant'Angelo, põe aí também.
Que é bacana. Como diz a minha mãe, não é mais quem tem boca vai a Roma, né? Só vai a Roma quem tem dinheiro. Agora é verdade. Quem tem boca mais não. Não. Muito bem. Agora vamos começar não é bem uma efeméride, porque eu puxo aí o 74, né? Que é o nosso volume de hoje, né? E o que aconteceu em 1974 de interessante, né? Vou colocar na tela já. Cadê? Quem é esse cara? Quem? Hã? O inventor do cubo mágico, não sei o nome Ah, dele, mas sei que muito, ele só inventou o podia cubo ser, né? mágico. Que só podia ser, né? Cara de pau, né? Tinha que ser, né? Esse é o Erno Rubik, olha só. Ele foi lançado como cubo mágico na época e depois acabou virando o cubo de Rubik. Não sei se é Rubik que fala Rubik, né? Porque ele é húngaro, né? Então aí já a pronúncia eu não sei. Ele está vivo, ele tem 79 anos, ele nasceu em 13 de julho de 1944. Mas está aí o cubo mágico, né? O quebra-cabeça 3D, foi inventado em 74 pelo escultor e professor de arquitetura húngaro, Erno Rubik. Originalmente o nome dele era Cubo Mágico, inclusive no Brasil, né, quando ele foi lançado aqui, eu era adolescente, eu me lembro como o nome de Cubo Mágico, aí você também lembra como Cubo Mágico, né. Não sei se até hoje é chamado de Cubo Mágico aqui, né. Bom, mas ele não foi produzido já em 74, né, ele foi licenciado por Rubik para ser vendido pela Pentangle Puzzles, no Reino Unido, em 78, e depois pela Ideal Toy Corp em 1980. Só aí que foi lançado mundialmente, em 1980, e aí que se tornou um ícone extremamente reconhecido, inclusive pela cultura pop, né. Acabou ganhando o prêmio especial de jogo do ano alemão de 1980 de melhor quebra-cabeça. E sabe quantos foram vendidos até 2021? Mais de 450 milhões de cubos em todo o Eu mundo. imagino, cara. Daí, só na década de 70, 80, né? Acho que mais na década de 80. Nossa senhora, todo mundo tinha. Uhum. Tinha. Eu não sabia fazer, mas tinha. Eu Eu não nunca sabia consegui fazer. fazer também. Eu só consegui fazer depois que eu comprei um livrinho com umas fórmulas lá, daí acabei conseguindo fazer, mas não decorei também a fórmula, então, só meu filho que tem 9 anos tem 4, né. Ele está aprendendo, ele vai aprender a fazer, vamos ver. Bom, ele se tornou o quebra-cabeça mais vendido do mundo, o jogo de quebra-cabeça mais vendido do mundo e o brinquedo mais vendido do mundo. Olha só, hein. Inclusive foi em 2014, ele foi introduzido no Hall da Fama Nacional de Brinquedos dos Estados Unidos, em 2014. Caramba. Né. O que que ele, né, o Rubik mais recentemente deu uma entrevista, né, numa rede internacional, e o que que ele falou, né, sobre por que ele criou, né, qual foi a ideia dele criar esse tipo de quebra-cabeça. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Procurando encontrar uma boa tarefa para meus alunos. O espaço sempre me intrigou, com suas possibilidades riquíssimas, a alteração do espaço por objetos, a transformação dos objetos no espaço, o movimento no espaço e no tempo, sua correlação, sua repercussão na humanidade, a relação entre homem, espaço, objeto e tempo. Acho que o cubo surgiu desse interesse, dessa busca de expressão e por essa agudeza cada vez maior desses pensamentos." Então, tá aí. Essa foi a ideia, a chama, né, que deu a ele essa ideia. Ele inventou outros quebra-cabeças aí mais ou menos parecidos, né, mas o que fez fama foi esse. Algumas É, curiosidades. Oi, pode é falar. bem, é bem, é bem a cara de coisa de arquiteto, né, cara? Ele tem um design assim muito invocado, né, cara? Isso aí podia, se a gente não soubesse o que é, podia colocar num museu de arte moderna e ia ficar lindo, né? Ah, sim. Inclusive até tem escultura, né, grande, né, sobre com o cubo, né. É, Um Andy Warhol da vida, um artista plástico, ia pirar num negócio desse, né, cara? Andy Warhol tinha aquelas figuras monocromáticas, né, que ele fazia vários, né, podia fazer as Aham. faces do cubo, né, cada cor é uma imagem de alguém, né, juntar Andy Warhol com ele ia dar um time bom, hein. Mas vamos lá para umas curiosidades sobre o cubo, né. Existem quantas possíveis combinações desse cubo aí tem? 3x3? Quantas Ah, possíveis formas de montar ele, né, com sequências de cores diferentes tem? deve ter 43 milhões. quintilhões. Caraca! 43 quintilhões de possibilidades. Se eu fizer
né, se a gente preparar um cubo em cada configuração dessas, daria para cobrir a Terra 275 vezes. A Terra inteira, né? Um do No ladinho tamanho do outro. normal, no tamanho normal dele. Agora, se a gente fosse empilhar numa torrezinha, seria uma torre com 261 anos-luz de comprimento. É longe, é Nossa! longe. É coisa, hein? Não sei se alguém fez a conta errada aqui também, que eu não conferi, tá? Confesso que eu não conferi a conta. Tá me achando meio exagerado isso aqui, mas em todo caso, né? Bom, existem cubos menores que esse, que é 2 por 2 por 2. Esse é o clássico 3 por 3 por 3. E em produção de linha tem até tamanho 21 por 21 por 21. É enorme, né, o Já negócio. vi isso. Uma loucura. Eu Pirado, não né, cara? consigo fazer o Pirado. 3 por 3, mas no 21. Passo a vida e não faço. Tem os caras que Não. fazem minutos, né? Bom, existem vários campeonatos internacionais aí de montagem de cubo, né? E são várias modalidades, inclusive, né? Modalidade de solução única, pega um, lá faz. Tem outros que é por tempo médio. Você faz 5 vezes, descarta o que demorou mais, o que demorou menos, pega os outros 3 e tira a média. Tem outros que é para fazer com o olho fechado, outros que é para fazer com o pé, e assim vai. Tem várias modalidades. Eu vou trazer 2 recordes aqui das 2 primeiras modalidades, que é a solução única e tempo médio. Sabe qual é o recorde mundial atualmente de solução uma única vez, de um cubo 3 por 3? Ah, esses caras fazem 1 segundo, 2 segundos, cara. É a coisa mais absurda do mundo. O Nunca vi. recorde é de 3,13 segundos. É de Max Park, dos Estados Unidos, deste ano. O recorde é deste ano. Eu já vi E essas e o pirações. tempo médio dessa que faz 5 vezes, descarta o mais curto e o mais longo e pega a média de 3, é de 4,48 segundos por Henan Wang, da China, também neste ano. Cara, eu demoro Então 20 minutos para fazer uma planilhinha do Sudoku, malandro. pois é. Eu, por curiosidade, eu trouxe um videozinho aqui justamente da quebra do recorde mundial pelo Max. Vamos dar uma olhadinha nesse o filme é rápido, né, Você porque, né, presta atenção porque vai senão ser não um vídeo pisque, muito rápido. não pisque, né. Na Bota verdade em demora câmera mais. lenta para demorar 4 segundos. Não, demora um pouco mais, porque tem a comemoração, tem tudo isso, mas realmente a resolução é 3 segundos e pouco. Então, na hora da resolução, não pisque, entendeu? Senão você vai perder. É que nem a luta do Mike Tyson, você fica acordado É, até 3 horas da piscou, tum. manhã, 10 minutos, 10 segundos acabou a luta. Pois é, isso mesmo. Vamos ver então esse é o Max Park aí. Cara, tinha que chamar esse cara para enrolar ravioli e fazer nhoque, cara, no final de semana. Muito rápido, né? 3 segundos. Imagina quantos nhoques o cara consegue cortar para o almoço Se de ele não conseguir domingo. ganhar a vida montando cubo de Rubik, vai ganhar a vida enrolando o nhoque em alta velocidade, né? Pelo Tem que amor passar de em slow Deus. motion, o Xará tá falando aí, né? Pena Tem. que não dá para fazer isso aqui agora, né, mas senão a gente colocaria se eu tivesse tido essa ideia, eu teria colocado em slow motion esse pedaço. Não, e o Matheus agora há pouco falou que hoje em dia os caras gastam milhões para fazer o jogo do ano, cara. Quanto que ele. Você falou aí, eu não lembro você ter falado a cifra que Não, ele não teve. gastou Não, não para não teve. desenvolver. Não Cara, tem esse valor aqui comigo não, mas não deve ter sido tão quer dizer, tem uma certa tecnologia lá dentro, mas nada assim absurda, né. não, o acabamento é lindíssimo, né, cara? Todo Hum. curvado, você não tem espaço entre eles. Claro, depois que você usou 1 milhão de vezes e já jogou no chão várias vezes, ele começa a ficar meio. Só que esse que tá mostrando aí não é o profissional, né.
Os profissionais, Ah, no meio tem um negocinho diferente aqui para poder ter velocidade, para não enroscar, né. Parece entendi. não ser, também não sou especialista, mas tem uns profissionais, eles têm uma aparência um pouquinho diferente para agilizar o movimentação sem problema, né. Eu acho que eu nunca Mas consegui fazer isso daí, na verdade, porque eu sou daltônico, cara. também, né. Se fosse com símbolo, eu já acho que eu conseguia. Você acha, né. Tá, eu também não consigo fazer isso aqui não, só com a ajuda de um livrinho, né. Mas é isso aí. Se eu não me engano, tem uma série do Netflix que é um documentário sobre esses caras aí, sobre esse cara, o Max, e o chinês lá, que são os 2 maiores, né, recordistas mundiais. Tem alguns capítulos lá mostrando o dia a dia deles, como é que é o treino, a vida deles, tal, a competição. Tem isso, se não saiu da Netflix, tá lá esse documentário. Também acho que sou daltônico. Aliás, ia perguntar por que você colocou um cubo com todos os lados iguais aí, né, na tela, né? Pois é, né, que 50 raiva. tons de cinza. 50 tons. Não, aqui nem precisa tanto, são só 9, tá, mas tudo bem. Pelo amor de Deus, cara. Tô com a Ângeles. Fala sério, é absurdo isso, bicho. Tô chorando aqui. O cara que inventou o cubo mágico, ele conseguiu fazer alguma vez? Não sei, só faltava, né. Mas sabe que aí isso foi até fácil. E aqueles caras que fazem 3 cubos ao mesmo tempo jogando? Jogando pra Fazer cima. malabarismo e atum faz. Como é que Não, pode um não é, negócio desse? não é No que pega possível um isso, cara. segundo cada um já faz. Ou de olho fechado, memoriza, faz de olho fechado, faz com o pé, faz 2 ao mesmo tempo, né. Sei Até lá. onde vai a perspicácia do ser humano, né, cara? Pelo amor de Pois Deus. é. Mas é isso aí, este foi o cubo que foi idealizado, né, criado em 1974. Muito bom. Muito bom. Remute 74 aí, dia 29 de setembro. Bora lá. Agora Posso tem mandar as uma suas também? efemérides. Vai lá, vai lá. Quer na Então, sequência aqui, já que ó? falamos do dia 29, a gente falou de quem tem Roma vai à boca, né? Hum, Eu vou falar também da boca daqui a pouquinho. Então, dia 29 de setembro também é celebrado o Dia Mundial do Petróleo. A gente falou a semana passada sobre o Dia Mundial sem carro, né? E uhum. hoje a gente fala do Dia Mundial do Petróleo, que é aí chamado Ouro Negro. Também tem aquele filme bacana, né? Também do... Meu Deus, agora me fugiu o nome do ator, sensacional aquele cara. Ex-ator, né? Ele quis deixar de ser ator, mas é sensacional. Quem Não lembrar, é do dá uma Daniel força aí. Day-Lewis? Não, Daniel Daniel Day-Lewis. Day-Lewis. Aham. Puta, esse Que ele cara faz, é ele tem um sensacional. isso. Ele ganhou o Oscar com esse filme, né? Muito bom filme, né. Ouro, Ouro Não, Negro, muito é bom. Ouro Negro, tá. Tá, tô confundindo ele com o outro que é Gangues de Nova York, também que é com ele, né. Que também é com ele, É, sensacional também. confundi, mas é ele. E semana que vem a gente comemora aqui no Brasil o Dia do Petróleo, no dia 3 de outubro, né? E por que o dia 3 de outubro é considerado o Dia do Petróleo aqui no Brasil? Hã? Pela Fundação Lei da Petrobras? 2004, de 3 de outubro de 1953, ou seja, há quase 50 anos atrás, foi criada a empresa estatal Petróleo Brasileiro S.A., Hum, como a gente conhece, a Petrobras. uhum. Então, que O vem do Dia 4. Nacional. Eu conheço como Petri 4, que é o Petri ticker dela, né. 4? É o ticker dela da ação preferencial na bolsa, né. Ó. Ah, Ah. Marcelo anda ganhando muito dinheiro com É seus ganhando da petrodólares. tenho 2 ações, 3, né. Pode crer. E eu aqui tentando manter essa forma de barril de petróleo. Forma saudável de barril. Pois é. Mas hoje também, dia 29 de 9, é Dia Mundial do Coração, dia criado por Anthony Baez de Luna. Ele presidia a Federação Mundial do Coração em 1999 e, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, eles criaram o Dia Mundial do Coração com o objetivo de conscientizar a população sobre as doenças cardiovasculares que causam a morte de quase 19 milhões de pessoas por ano. Esses dados são de 2022.
né? Então, tá aí também celebrando o dia 29 de setembro, o Dia do Coração. E por que eu falei de boca? Porque hoje é o Dia Nacional do Selinho. Um beijo do gordo! Hebe Camargo. Então, Ela? e exatamente, é uma É. homenagem à apresentadora de televisão, Hebe Camargo. A proposta, lembra que a Hebe Camargo ela dava beijinho em todo mundo, tá? Tem um Uhum, monte de os foto selinhos. dela aí dando selinho Uhum, em Deus e o mundo aí. Então, uhum. os admiradores ali e fãs da Hebe Camargo, em tom de brincadeira, eles começaram a fazer uma divulgação aí nas redes sociais para comemorar no dia 29, que foi a data de morte, né, da Hebe. Ela faleceu no dia 29 de setembro de 2012, há 11 anos, e isso daí acabou pegando, né? Então, informalmente se comemora hoje o Dia do Selinho. Gracinha! Gracinha. É isso daí. Hebe Camargo, essa paulista de Taubaté, nascida em 8 de março de 29. 29. Também era E uma faleceu? Que figuraça. ano você está com o dado aí? Que ano que ela faleceu? 2012, dia 29 de setembro de 2012. 2012, há 11 anos atrás. Ok. Tá aí, então, dia do selinho. E é isso aí. Muito Como é que tá a bem. divisão dos assuntos aí, Marcelão? Agora tá na hora da minha. Deixa para eu entrar aqui. Então vai. Minhas Vamos lembrar o efemérides que não eu vou. acabaram, minhas efemérides vão longe ainda. Vão longe, Derrubando vamos ver. tudo aqui. Sem cair, hein? Esse é o cara aí, hein? Esse cara revolucionou, não digo revolucionou, mas quase revolucionou. Alexander Fleming. Não confundir com Ian Fleming, né? Que é o criador do James Bond, né? Aham. Mas esse é o Alexander Fleming. Tá aí até a data dele, né? Das datas de nascimento e morte dele, né? Ganhou Sir. Ele uma também é Sir. placa, né? A plaquinha, sempre tem lá, tem sempre plaquinha, né? Pois é, Então, mas a gente sempre vê as plaquinhas azuis no local onde a pessoa residiu, né? Essa daí, ou o meu daltonismo então tá muito forte, ou ela não é azul. não é azul, né? Essa é no lugar onde ele onde ele descobriu, né? Onde ele Ah, descobriu, fez os experimentos dele no Hospital St. Mary, lá em Londres, e aí tem essa plaquinha dizendo que ele foi lá no segundo pavimento, acima dessa placa, que ele descobriu a penicilina, né? Muito legal essa tipo de homenagem, né? Você vai fazer uma sim, visita lá, né? O turista tal, olha e vê ali onde que aconteceu, né? pode Ele que crer. nasceu em 6 de agosto de 1881 e faleceu 11 de março de 1955 com 73 anos. Ele foi um cientista, médico, bacteriologista escocês, ele não era americano, escocês. Americano, ó, ele está lá em Londres, Britânico, né? não era Não era inglês. britânico. Ele era escocês. Reconhecido pela descoberta da penicilina, considerado uma das mais importantes descobertas para a humanidade. Bom, o conceito de bactéria não era novo, né? Já era conhecido desde o século XVII. Foi descrito pela primeira vez por Antoine van Leeuwenhoek. Não sei como é que se pronuncia isso, né? Ele trabalhou, esse Leeuwenhoek, ele desenvolveu microscópios, né? Isso em 1683 ele já viu que tinha uns bichinhos ali, mas não sabia nem que isso causava, na época, né? Não se sabia que isso causava doenças, né? Foi só no final do século XIX que Louis Pasteur, outro, né, grande aí, já falamos dele algumas vezes aqui, que confirmou Verdade. que bactéria causa doença. É isso ainda no século XIX. Mas apesar disso, sabendo disso, ninguém tinha feito nenhum produto químico, né, que fosse capaz de matar essas bactérias que causassem doenças, né? E sem também, claro, matar a pessoa, né? Porque matar bactéria é fácil matando a pessoa junto, né? Mas matar a bactéria e não a pessoa aí é mais complicado, né? E aí justamente o Fleming estava pesquisando algumas substâncias antibacterianas que não fossem tóxicas, aonde? Na Escola de Medicina de St. Mary, que depois virou hospital. E durante a Primeira Guerra Mundial ele tinha servido o exército britânico como médico na Marinha. Ele viu muitos soldados morrerem de ferimentos e infecções. Então isso que motivou ele a, a fazer as pesquisas. Daí ele voltou, aí já era hospital lá, né, o St. Mary, e continuou a fazer pesquisas. Em 1921, ele descobriu a lisozima, uma substância capaz de destruir bactérias, quando espirrou acidentalmente sobre uma placa com colônias de bactérias. Em 1928, ele observou que uma placa com cultivo de bactérias havia sido contaminada por esporos de fungos presentes no ar.
ele notou que em volta do fungo as bactérias haviam desaparecido. Então aí foi em 28 que ele teve esse estalo aí de ver que esse tipo de fungo acabava com bactérias. Após meses de experimentos, Fleming concluiu que o fungo Penicillium notatum possuía uma substância capaz de matar as bactérias. E ele chamou a substância justamente de penicilina, por causa do nome do fungo. Apesar dessa relevância dessa descoberta, ele não tinha recursos financeiros para a produção desse medicamento. Então ele optou por quê? Não patentear sua descoberta, com o objetivo que pudesse ser utilizada por outros cientistas. Que Olha, sensacional. foi só em 1940, 12 anos depois, que os cientistas Howard Walter Florey e Ernst Boris Chain dedicaram-se a criar um antibiótico com base na penicilina. E em 1941 eles documentaram quase 200 casos de tratamento de infecções com um novo medicamento. E a descoberta da penicilina e o desenvolvimento do antibiótico renderam a Alexander Fleming, Howard Florey e Ernst Chain o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Né? Olha só, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina salvou a vida de milhões de soldados feridos nos campos de batalha. Né? Então, foi logo, né, 1940, 41 que eles desenvolveram, foi justamente quando a Segunda Guerra estava no auge, né? Uhum. E aí ele até anotou, muitos anos depois, ele fez uma anotação lá nos seus caderninhos, e eu vou ler essa anotação rápida aqui dele, né, do Fleming. Abre aspas. Quando acordei logo após o amanhecer de 28 de setembro de 1928, certamente não planejava revolucionar toda a medicina descobrindo o primeiro antibiótico ou assassino de bactérias do mundo, mas suponho que foi exatamente isso que fiz. Fecha aspas, né? Foi mesmo, né? E Foi. aí tá a foto dele trabalhando no seu laboratório em 1943, à esquerda, óbvio, né? À direita, em cima, abaixo, a placa comemorativa no Hospital St. Mary e em cima uma amostra do mofo de penicilina que ele, né, levou a alguma academia, etc., em 1935, né, entre a sua descoberta e depois o desenvolvimento do antibiótico. Então Que tá aí, legal. nossa homenagem. Aí a minha homenagem não é de 74, mas por 28 de setembro, que foi ontem, comemoramos aí 95 anos, né, dessa descoberta que levaria ao primeiro antibiótico. Tá aí. Muito legal. Acho fantástico. Eu vou até fazer um link com o assunto que eu vou falar daqui a pouco, mas algumas pessoas que nascem sabendo o que vieram fazer aqui no mundo e não desviam o foco do que estudaram, do seu conhecimento e do legado que eles têm que deixar para a humanidade por questões financeiras ou coisas assim. Sensacional, Marcelo. Você vê que ele começou essa preocupação na Primeira Guerra Mundial, né, lá em Uhum. 1917, 18, né, e aí Aham. foi indo para a década de 20, e aí foi trabalhando nisso e foi ganhar o prêmio Nobel em 45, né, olha só, 30 anos depois aí das suas primeiras preocupações, né, sempre trabalhando ali, né, provavelmente morreu na miséria, né, É. É provavelmente, porque eu não também na sei. medicina, principalmente há 100 anos atrás, né, você demorava muito, muito tempo para constatar a efetividade de uma descoberta, né? Não tinha os Ah, protocolos que tem hoje, os laboratórios, né. é, Tem muita isso. falcatrua também, mas, por outro lado, quando consegue descobrir é rápido também, né. Tem o lado bom e o lado ruim, né. Muito Mas é legal. isso aí. Este é nosso Alexander Fleming. Muito legal. Mas antes de falar do meu assunto lá que tem a ver com esse negócio do legado, né, eu Uhum. vou citar mais 4 eventos aí que aconteceram no dia 29 de setembro. O primeiro Ah, que eu só vou só citar só só um parentezinho, só para não esquecer, eu pus aqui é no claro. chat há alguns minutos o link do YouTube para o vídeo da visita à fábrica da Rosenberger Domex, lá em Caçapava, quem quiser ver, tá aí o linkzinho, tá. Ah, esse Só pra dar. YouTube aí que você tá lá, Isso, é remote. YouTube WZ9QX lá, né, tá aí, Né? então vai lá. Show de bola. Muito bacana o vídeo, Marcelo. Parabéns também por essa visita aí. E pelo legado que você está deixando aí pra gente também, cara. Legal, valeu.
Sensacional. Bom, primeiro evento aí que eu vou citar, até mais antigo, né? Aconteceu em 1885, no dia 29 de setembro, foi inaugurado o primeiro bonde elétrico público do mundo, em Blackpool, na Inglaterra. Então tem uma fotinho aí do bonde elétrico. Tem a voz? Mandei? Você mandou? Acho que não. Ah, tá sim. É que tá misturado algumas fotos, né? É isso mesmo, né? Isso, acho que dá para Pediu para agrupar, jogar né? as 4 aí. Acho que são São 3 que eu vou 3. jogar primeiro. Isso, 3. Isso. Ah, pera lá, não pus. Tá aqui. Pode mandar, pode mandar. Então, ali a foto grande é o primeiro bonde elétrico do mundo em Blackpool, na Inglaterra, em 1885, dia 29 de setembro. A E aliás, segunda. antes de você mudar o foco aí, né? Lembrando que bonde é uma palavra que só é usada em português para chamar esse negócio aí. No resto do mundo é tram, né? Tram. Tram em inglês, né? A bonde Aham. é aqui por causa quando fizeram os primeiros bondes aqui, você tinha os bondes, né? Que você comprava tal para andar. Eu não lembro direito a história, mas eram bondes, eram bônus, né? Que você comprava e Ah, aí você podia andar aí e aí começou a chamar de bonde por causa disso, né. É que foi de improviso aqui, eu lembro mais ou menos dessa história que tem a ver com os legal. bondes. Isso eu não sabia, não. Não é o nome, né, é um nome que foi criado aqui por causa desses bondes. Quem souber a história aqui, já põe aqui no chat, porque lembrei de cabeça que você falou do bonde, só aqui que chama do bonde por causa disso. É verdade. Até na Itália chama. Não é tram, é tram. Tem ferry, cable car, tem um monte de nomes aí, né. No São Francisco é cable car, porque tem um cabo embaixo puxando, né. Então tem vários nomes, mas bonde é só aqui. Show de bola. E outro evento aí do dia 29/9, esse de 87, o Marcelão falou bastante aí, há vários remutes atrás, né? Deve ter Do sido Césio. né. Eu acho que foi há um É, faz tempo, né? deve ter sido. Ah, não, foi quando eu falei do Césio, eu acho, né. Foi no meu Foi do Césio. O Césio 137. A Vigilância Sanitária constatou no dia 29 de setembro de 87 a contaminação das vítimas do acidente radioativo de Goiânia, né? Todo mundo lembra, né? Só não lembra quem não estava nascido nessa época. Foi o Um pior acidente outro radiológico do mundo, né. foi, né? E um outro evento também do dia 29 de setembro, Nossa. que deu início à crise aérea brasileira, né? Lembra a crise da aviação ali de Uhum, 2006, comecinho do século aí, que foi uhum, exatamente um acidente entre o Boeing 737 e um Embraer 600, o Legacy, né? Que eles uhum. colidiram no ar, eles estavam voando na mesma rota em sentidos opostos, e o Legacy cortou com um pedaço da asa do avião da Gol, do 737, e acabou, os dois pilotos do Legacy conseguiram pousar e o Boeing caiu, matando 154 pessoas. Isso daí foi o começo da crise aérea aqui no Brasil. Né? Nossa, Então, que doideira isso, hein. Caramba, esses colidiram no 3 ar. eventos, né? Uma coisa tão improvável, né, cara? Mas é que, pelo que eu conversei com alguns pilotos na época, inclusive, você tem como se fossem pistas mesmo Hum. de voo, né? Que são as rotas que são traçadas, e aí realmente eles estavam na mesma pista, né? Na mesma rota, né, rota tinha altura, né, altitude, mas o Pois é. incrível é que, né, até horizontalmente estavam bem próximos, os instrumentos de navegação são tão precisos que quando põe na mesma rota é quase idêntica mesmo, né. Não, e você imagina, um voando a 900 quilômetros por hora para um lado e o outro voando a 900 quilômetros por hora no outro. Imagina, você Você nem nem vê. consegue ver, né, não Você consegue nem ver. vê se aproximando, né, cara? Você tem que estar com um radar mesmo para ver um negócio desse. Nossa. E para completar esses assuntos das efemérides, eu vou falar de um caso inusitadíssimo também, que foi uma colisão aérea na cidade de Essa Brocklesby, na Austrália, que exatamente, olha o que aconteceu, cara, olha que coisa hum, mais maluca. Você está vendo aí bem no centro, em cima, você tem um grupo de aviões de treino, né, chamado Avro Anson. Esses aviões são da escola de treino de voo do serviço número 2 da Royal Australian Air Force. Né?
e eles faziam, como a nossa Esquadrilha da Fumaça, só que ali em 1940, né, eles faziam apresentações aéreas e tinham esses aviões aí que eles usavam. E numa dessas manobras, 2 aviões que estavam voando numa altitude de 300 metros, eles colidiram e os aviões ficaram presos um em cima do outro. E a colisão parou os motores do avião que estava em cima, porém, os motores do Anson, que estava embaixo, continuaram funcionando e aí permitiu que ambas as aeronaves continuassem a voar. O piloto, chamado Hanson, e os navegadores Sinclair e Fraser, do avião de baixo, conseguiram saltar de paraquedas, e o piloto do Hanson de cima, que chamava Fuller, ele descobrindo que ainda conseguia manobrar a aeronave, ele continuou a pilotar e executou uma aterrissagem de emergência e também saiu vivo. Nossa, Todo mundo, os 4 saíram vivos desse acidente, cara. Que coisa inusitadíssima, né? Nossa. Após a colisão, o Fuller, que ele pilotou 8 quilômetros ainda até aterrissar num pasto, e ele deslizou no campo por 180 metros até parar. Esse acidente anormal recebeu cobertura jornalística no mundo todo e, ao impedir o despenhamento de ambas as aeronaves, o Fuller conseguiu não só evitar um acidente pior, como ainda salvou os equipamentos militares no valor de 40 mil libras. O Hanson voltou, Hanson, que foi o piloto da outra aeronave que pulou de paraquedas, ele voltou ativo, ele se machucou bastante por causa da pancada. Depois que ele se curou, ele voltou à ativa, e em outubro de 1940 ele foi dispensado da Força Aérea com o posto de tenente. Né? Ele se graduou e foi dispensado, em 46 no posto de tenente. Sinclair, que era um dos navegadores, ele foi dispensado em 1945 também como tenente. Fraser foi para a Grã-Bretanha e se tornou piloto do Esquadrão 206 da RAF, da Força Aérea Real, né, com base na Irlanda do Norte, né? E o Fuller, ele foi promovido a sargento logo depois da aterrissagem. Contudo, ele ficou detido na base durante 14 dias e obrigado a pagar o equivalente a 7 dias de serviço. Se graduou em outubro de 1940 e prestou serviço no Oriente Médio. Mais tarde, também fez parte do Esquadrão número 37 da Força Aérea Real Britânica, né? Foi condecorado pelas suas ações em 1942 e promovido no final do ano, se tornou oficial, instrutor de uma unidade operacional e acabou morrendo em 18 de março de 44, atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta. Nossa. Você vê. E o Sinclair, que eu falei agora há pouco, ele acabou voltando a voar, né? Ele era um dos navegadores, e um dos voos que ele estava, 2 anos depois desse acidente, bateu numa árvore e todo mundo que estava no avião morreu também. Você vê que era a sina desses caras, era colidir em trabalho, né? Agora, para finalizar, você vê que tem quem está ali recebendo as honras, está vendo como o sargento, que tem 3 divisas ali, esse daí é o Fuller, né? Ele está recebendo a condecoração, e à esquerda ali embaixo tem o motor de um desses Avro Anson que acabou dando origem aí a esse monumento. Tem os moradores de Brocklesby, eles inauguraram um monumento em 1990, no dia 29 de setembro, né, em comemoração aos 50 anos desse acidente, e em 26 de janeiro de 2007 eles fizeram esse memorial aí com o motor da aeronave na celebração do Dia da Austrália. Então é um acidente inusitadíssimo que todo mundo saiu vivo, mas é muito maluco, né, cara? Os aviões engatados aí, o cara vai pilotando um avião enganchado no outro. Coragem também. Fazer isso até o fim, né? Em vez de pular logo, né? Pois bacana. Bacana. Na época não foi bacana, mas depois, né? Como todo mundo sobreviveu, foi bacana. Pode crer. Caramba. Vai lá, Marcelão. O que você nos traz agora? Bom, agora vamos começar a sessão
de filmes. Meus próximos assuntos são os filmes de Sabia, 1974. sabia. Lá vem as boas. Eu vou abrir, ó. Eu vou dividir em 2 blocos, e o primeiro bloco vai ter quase que só um tipo de filme que a gente, né, que a gente até começou a ver essas semanas aí que estavam bem em voga nessa época. Que tipo de Hã. filme que é? Filme catástrofe. Puta, mais catástrofe de avião aí. É para completar, né. Vocês podem ver aqui, vamos começar aí pela ordem, né. Aeroporto 1975. Olha lá, você falou de um monte de Que desastre foi aéreo aí, lançado em mas 74, né? exatamente, ele foi lançado em 74, mas o nome do filme Aeroporto 1975, né, que isso é para dizer que é um negócio de amanhã, né, pode É. acontecer no ano que vem, né. Vocês vão voar o ano que vem, vocês vão ver. É. É um filme norte-americano, gênero desastre aéreo, e é a primeira sequência do filme de sucesso de 1970, O Aeroporto. Então ele já falou dele aqui alguns reboots atrás, o filme Sim, Aeroporto. Essa é a primeira sequência. Teve outras, né, inclusive até 77, se eu não me engano, ou 80, né, teve é. versão do Aeroporto, não lembro. Mas acho que foram pelo menos 4. Esse foi dirigido por Jack Smite, produzido por William Fry, produzido por Janice Lang e escrito por Don Ingalls. Não conheço nenhum deles, mas tudo bem. Agora, os atores são conhecidos, pelo menos alguns, né? Charlton Heston, olha lá, Karen Black, George Kennedy e Gloria Swanson, como uma versão ficcional de si mesma em seu último papel no cinema. Então foi o último papel de Gloria Swanson. A trama... Oi? Eu tô rindo dos comentários aqui que estão Ah, não aparecendo. tô vendo os comentários, não. Depois você vê, então. Tá aqui, a Barbie, filme catástrofe a ser lançado. Certo. Oh, meu É, é. Deus. Eu sempre que eu vejo esse filme Aeroporto, eu lembro lá do Apertem os cintos, o piloto sumiu também, né. Não tem É, jeito. é. Mas essa daí, né, Aeroporto 75, é uma trama de respeito aos dramáticos eventos a bordo de um Boeing 747, quando uma pequena aeronave cai na cabine, ó, muito parecido com o seu acidente lá, né, só que aí Aham. bem diferente o tamanho das aeronaves, né. A pequena aeronave cai na cabine, causando a morte da tripulação sênior e o cegamento do piloto, não deixando ninguém a bordo qualificado para assumir os controles. Então essa é a história do Aeroporto 1975, e aí me lembra daquela piadinha que a gente falou, né, daquele do filme, né, do porco que tentava voar, né, ele tentou 5 vezes, não conseguiu, desistiu. Qual é o nome do filme? Aeroporco 75. Só tenta 5. Só tem Aeroporto só assim. tenta 5, né, tipo, quem perdeu essa, né, Aeroporco só tenta 5. Então esse é o primeiro filme. O outro filme na sequência é The Towering Inferno, ou Inferno na Na Torre. torre. Esse foi famosão também, né. Uhum. Outro filme norte-americano do gênero desastre, dirigido por John Guillermin, produzido por Irving Allen. Elenco, ó o elenco, hein? Liderado por Paul Newman e Steve McQueen. Olha só, hein, os dois protagonistas, né? E ele foi adaptado dos romances The Tower, de 1973, e The Glass Inferno, de 1974. Então juntaram dois romances aí e deu no filme. Além do Steve McQueen e do Paul Newman, quem que você tem no elenco? William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Susan Ó, Blakely, Richard Chamberlain, O.J. Simpson, Robert Vaughn, Robert Wagner, Susan Flannery, Gregory Sierra, Dabney Coleman e Jennifer Jones em seu último papel. Então, um elenco aí nossa, até o O.J. milionário. Simpson. É O.J. Simpson, né? Quer ver? Antes dele ser julgado muito tempo depois, né? É. Bom, qual que é a história? Em São Francisco, Doug Roberts, que é Paul Newman, um arquiteto, retorna de longas férias e encontra quase terminado o arranha-céu que projetou. Na verdade, se trata do maior edifício do mundo, com 138 andares de escritórios e residências, além de ter um restaurante de luxo e um L ponto na cobertura. No dia da festa da inauguração, descobre que as especificações da instalação elétrica não foram seguidas e que o prédio está sujeito a curtos-circuitos. E o pior acontece quando o incêndio começa, deixando vários convidados presos no andar de cima, sendo esta a principal preocupação de Michael O'Halloran, vivido por Steve McQueen, que é o chefe dos bombeiros.
E tá aí a trama começa, né? Então, né, esse negócio de curto-circuito em prédio, né, dando incêndio, né, não é mera coincidência, não, que isso acontece mesmo, né? Pode crer. Tá aí, então, o segundo filme. Terceiro filme, nós temos outro filme desastre, Earthquake, Terremoto, né? Outro Terremoto. filme norte-americano do gênero drama, desastre, dirigido e produzido por Mark Robson, roteiro de George Fox e Mário Puzo. Olha lá, Mário Puzo do Poderoso Chefão, né? Aham. Tá aí também, né? Olha só quem está estrelando aqui também, Charlton Heston e George Kennedy, de novo, que estavam no aeroporto 75, estão aqui novamente, Charlton Heston, George Kennedy, mas temos também Ava Gardner, né, já é uma atriz bastante, né, veterana já aí, Lorne Greene, outro bastante veterano, Genevieve Bujold, que eu não conheço, Richard Roundtree, Marjorie Gortner, Barry Sullivan, Lloyd Nolan, Victoria Principal e Walter Matthau. A drama diz respeito à luta pela sobrevivência depois que um terremoto catastrófico destrói a maior parte da cidade de Los Angeles. Olha lá, Los Angeles de novo, né? Los Você falou Angeles de dela no novo. começo, né? Aham. Então aí destrói a maior parte da cidade de Los Angeles e é notável pelo uso de um efeito sonoro inovador chamado Sensurround. Criou a sensação de realmente experimentar um terremoto nos cinemas, né? Então, Que ele tinha doideira. esse efeito aí, né? E o último filme da sequência aqui desse primeiro bloco não é exatamente um filme catástrofe, mas chega perto, né? Que é o Murder on the Orient Express, Assassinato no Expresso Oriente. Filme britânico do gênero mistério, dirigido por Sidney Lumet, produzido por John Brabourne e Richard Goodwin, baseado no romance homônimo de 1934 de Agatha Christie. Que a gente falou também há uns 1 ou 2 remutos atrás, né? Falamos sim. O filme apresenta o detetive belga Hercule Poirot, vivido por Albert Finney, que é convidado a investigar o assassinato de um magnata americano a bordo do trem Expresso do Oriente. Os suspeitos são interpretados por um elenco de estrelas. Olha só quem está aí também. Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, John Gielgud, Jean-Pierre Cassel, que é pai de um ator bastante famoso, atual francês também, cara, de sobrenome Cassel, Vanessa Redgrave, Michael York, Rachel Roberts, Jacqueline Bisset, Anthony Perkins, que ainda viveu também o cara do Psicose, né? Richard Widmark e Wendy Hiller. Depois desse, teve outra adaptação para o cinema desse mesmo romance, que estreou em 2017, não faz tanto tempo assim, dirigido por Kenneth Branagh. Ele mesmo fazendo o papel do Poirot, e tem Tom Bateman, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley no elenco, né? Mas aqui eu estou ressaltando o primeiro aqui, que é de 1974. E, para encerrar esse bloco aqui, bom, primeiro quem já viu um desses filmes e quer comentar, né, que já coloca aqui, a Ángeles disse que só não assistiu o Terremoto, né, que é de Los Angeles, não é Ángeles, você não quis ver a Ángeles ser destruída, né, mas muito bom. Eu vou passar um trailer aqui do filme do Assassinato no Oriente Express, para vocês terem uma ideia, né, de como é que era esse filme aí, para quem não assistiu. Vamos lá? Manda. This is no ordinary train. This is the legendary Orient Express, witness to many strange adventures and foreign intrigues. From Istanbul to Calais. This is no ordinary passenger. Monsieur Poirot is a detective. This is the world's most celebrated crime fighter. I take a professional interest in crime. Agatha Christie's brilliant Belgian detective. Oh, Belgians? I always thought you were French. Albert Finney is Detective Hercule Poirot. This is no ordinary mystery. I touch nothing. This is Agatha Christie's most perfect crime. Murder on the Orient Express.
starring the greatest cast of suspicious characters ever involved in murder. The murderer is with us now. You can identify the murderer? Lauren Bacall, I mean nothing of the kind. I mean there was a man in my compartment last night. Monsieur, Martin Balsam, she did it. Thou shalt not kill. Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, He makes it sound like a poison. Jean-Pierre Cassel, Monsieur Hercule Poirot? Sean Connery, How did you know? Beddoes. John Gielgud, Mr. Beddoes. He did it. The butler did it. Wendy Hiller, You never smile, Madame de Francis. My doctor has advised against it. Anthony Perkins, Seems like I'm kind of incriminating myself. Vanessa Redgrave, Not now. Not now. When it's all over, when it's behind us. Rachel Roberts, And I Richard Widmark, show you this. Michael York. He did it. The Who's Who in the Who Done It. Ladies and gentlemen, we now come to my own reconstruction of the night of the murder. Murder on the Orient Express. É legal porque como você fez aquela comparação que depois do aeroporto veio Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, eles sempre fazem um filme desses e fazem uma sátira, né? Eu lembrei do Assassinato por Morte, que tem o Peter Sellers, que faz um papel de um chinês, que o mordomo é cego e a copeira é muda. Putz, esse filme é engraçadíssimo. Muito bom. Inclusive, Crimes em Trem tem de monte também, né? Vários filmes, né, exploram esse assunto, né? Aham. Muito legal. Então, esses são os filmes, metade dos filmes. Depois eu venho com outro bloquinho aqui com mais 4 filmes, um gênero um pouquinho diferente. Já mandei ali no chat, o Marcelo estava falando, esses 4 eu fechei, eu também. Os 4 aqui eu assisti, quero ver no bloco dos próximos 4. Não é não, Gugu? Assassinato por Morte é sensacional esse filme, muito engraçado, bicho. O mordomo fica falando com a copeira e ela é surda, muda, e ela fica parada assim, não faz as coisas que tem que fazer. Ai, o filme é hilário mesmo. Bom, eu tenho um assunto aqui para fechar e agora sim vou falar do assunto lá que o nosso amigo de Uberlândia já não queria ouvir, o Fernando, né? Vou falar um pouco de uma figura icônica aí para o São Paulo Futebol Clube, que é o Ademar Ferreira da Silva. Ícone, atleta brasileiro, esse daí, Ademar Ferreira da Silva, nascido em um dia 29 de setembro de 1927, há 96 anos. Ele nasceu na cidade de São Paulo e foi o primeiro bicampeão olímpico do país. Esse feito só foi igualado 48 anos depois da segunda medalha olímpica dele, que foi em 56, pelos iatistas Robert Scheid, Torben Grael e Marcelo Ferreira, e depois também pelos jogadores de vôlei Giovanni e Maurício, todos foram bicampeões olímpicos em Atenas em 2004. Olha só. E o Ademar, ele foi também o primeiro atleta sul-americano bicampeão olímpico em eventos individuais, foi recordista mundial do salto triplo 5 vezes, primeiro atleta a quebrar a barreira dos 16 metros num salto triplo, e ele conquistou medalhas de ouro também no salto triplo nas Olimpíadas de Helsinki em 52 e Melbourne em 56, e em Helsinki, ao bater o recorde olímpico, por 4 vezes seguidas, né, 4 vezes consecutivas, nas 4 tentativas ele foi aumentando a barreira ali do recorde dele, foi subindo a régua ali, ou foi levando a régua para mais longe, no caso, né? Ele tem um relato ali de uma corredora brasileira que correu os 400 metros com barreira, que ela fala que os juízes aplaudiram ele de pé e foram falar para ele, vai lá, dá uma volta na pista de atletismo, porque o estádio estava em polvorosa aplaudindo o cara de pé, e aí ele é considerado o inventor da volta olímpica. Ele fez os 400 metros ali da pista de atletismo, correndo com um ramo de flores
e aí ficou atribuído a ele a criação da volta olímpica, né? Ele foi tricampeão também, aos feitos desse cara, né? Foi tricampeão nos Jogos Pan-Americanos, em Buenos Aires, em 51, Cidade do México, em 55, e Chicago, em 59. E ele começou a competir em 47, aos 20 anos, defendendo a camisa do poderoso São Paulo Futebol Clube, né? Do soberano. E o São Paulo tem 5 estrelas, que são de 3 campeonatos mundiais do time de futebol, e tem mais 2 estrelas douradas em cima do escudo, que são exatamente em homenagem a o Ademar Ferreira da Silva. Agora, olha só que cara fantástico, né? Ele era poliglota, ele estudou educação física, se formou na Escola de Educação Física, e ele trabalhava também no jornal Última Hora, porque na época, para competir numa Olimpíada, os atletas tinham que ser totalmente amadores, eles não podiam receber nenhum tipo de ajuda de custo, nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de pagamento, né? E olha só, ele foi funcionário público em São Paulo também, uma repartição de São Paulo, e quando ele chegou de uma competição, o prefeito na época, Jânio Quadros, ele demitiu o Ademar porque a prefeitura não era lugar de vagabundo. bem a cara das coisas que o Jânio fazia. Ele era bem obtuso, né? Bom, ele encerrou a carreira dele no Vasco em 1960, logo após as Olimpíadas de Roma. Ele sofria de tuberculose desde os 33 anos, mas fumava um maço de cigarro por dia desde os 16 anos, mesmo durante os seus dias de glória. Olha só que coisa maluca. Nossa, que doido, hein? Bateu o recorde fumando. Em cima desse cara. Ele era poliglota, aí eles foram fazer foram receber um prêmio na Rússia. Aí o cara que era atleta que estava com ele na época falou assim, ele falou, pô, os caras vão vir falar com a gente. Ele falou, eu falo um pouquinho de russo. Aí ficou falando meia hora com o cara em russo, né? Ele falava um monte de idiomas, né? Ele também estudou na Escola Técnica Federal de São Paulo, se formou em Educação Física, como eu falei, né? Fez faculdade de Direito, também se formou em Direito, fez Relações Públicas na Faculdade Casper Libero, aqui em São Paulo, em 1990, né? Já com 63 anos ele se formou. Foi adido cultural na Embaixada Brasileira em Lagos, na Nigéria, de 64 a 67. Também foi comentarista esportivo na coluna do jornal Carioca Última Hora. E em 56 ele foi ator na peça Orfeu da Conceição e participou do filme Orfeu Negro, né? Também em 59. Um cara impressionante, né, cara? Em 2012 ele foi imortalizado no Hall da Fama, já tinha morrido, ele faleceu em 12 de janeiro de 2001, mas ele foi imortalizado no Hall da Fama do atletismo e ele é o único brasileiro a representar o país no salão da Federação Internacional de Atletismo. Os saltos do Ademar inauguraram a mitológica tradição brasileira nas provas de salto triplo. Você, antes da gente entrar no ar, você falou, a foto do João do Pulo, não era o João do Pulo, né? Era exatamente o Ademar, mas ele teve esses seguidores. O primeiro foi o Nelson Prudêncio, que ele ganhou prata nas Olimpíadas da Cidade do México em 68, e bronze em Munique em 72. João Carlos de Oliveira, assim o João do Pulo, ganhou bronze em Montreal em 76 e Moscou em 80. E o ex-recordista mundial Jardel Gregório, que é o atual recordista brasileiro e sul-americano com 17,9 metros. O Ademar morreu no Hospital Santa Isabel, em São Paulo, em 12 de janeiro de 2001, em 73. E eu separei um trecho. Aí é foto da galeria dele, que está lá no Morumbi, né? A galeria tem o sapato dele, a sapatilha dele, né? E algumas medalhas, alguns prêmios que ele ganhou e algumas fotos exaltando aí a importância desse atleta aí não só para a nação, mas para o próprio clube, né? E aí eu deixei um trechinho aí do vídeo que a Globo exibiu aí num Esporte Espetacular, que ela fez uma homenagem ao Ademar. A gente pode assistir e eu encerro aqui essa homenagem também ao Ademar Ferreira da Silva. Ok, vamos ver então o trechinho aqui.
Brazil. No dia 23 de julho de 1952, eu bati por 4 vezes o recorde mundial e olímpico. '56 Jogos Olímpicos em Melbourne, na Austrália, a terra dos cangurus, e eu tive a felicidade de ganhar, então, pela segunda vez, com um recorde olímpico, a medalha de ouro. Os árbitros levantaram, cumprimentaram o Adhemar e falaram para ele: dê a volta olímpica dentro do campo. Nos tempos de Adhemar, o esporte olímpico só podia ser praticado por atletas amadores, sem salário, patrocínio ou doações, sob pena de perder a medalha. Ao chegar no Rio, encontrando a minha mãe, ela, com lágrimas nos olhos, com um sorriso estampado na boca, ela disse: meu filho, vamos ganhar uma casa. Eu digo: tudo bem, mamãe, eu tenho que explicar uma coisa à senhora. Nós não vamos receber esta casa. Por quê? Porque se recebermos, eu serei considerado profissional. Eita, que coisa, hein? Aquele negócio que a gente estava falando, a pessoa que nasceu para coisa e não desvia o foco, né? É sensacional. Pois é, né? Ou a medalha ou a casa, né? Mais ou menos isso, né? Pois é. Ô, louco, hein? Sensacional a história Adhemar desse cara também, né? da Silva. Adhemar com DH, hein? Com DH. Pois é. Bom. Parabéns aí, Adhemar. É isso. Muito bem, muito bem. Manda, Marcelão. Agora eu tô curioso. Quero ver se eu faço check nos 4 próximos filmes. Não sei se são 4, Olha lá, hein? Quantos filmes são vem 4. aí? São 4? São 4. Vamos então, lá. Vamos ver o que vem aí. Olha lá. Eu não estou reconhecendo ali. Bom, vamos deixar o Young Frankenstein por fim, porque eu tenho um trailerzinho dele, né? Puta, que demais, cara. Temos que demais, aqui Blazing Saddles, Banzé no Oeste. Olha só como é que foi traduzido aqui esse título, né? Blazing Saddles é o Banzé no Oeste. Filme norte-americano do gênero comédia, dirigido por Mel Brooks. Olha lá, Mel Brooks. Que escreveu o roteiro com Andrew Bergman, Richard Pryor, Norman Steinberg e Alan Uger. O filme é estrelado por Cleavon Little e Gene Wilder. Gene Wilder, que já tinha aparecido também na Fábrica de Chocolates, né? Fantástica Fábrica de Chocolates. E o próprio Mel Brooks aparece em 3 papéis coadjuvantes: governador William J. Lee Peterman, um chefe nativo americano de língua Yiddish e um aviador-diretor, que ajuda a invadir Rock Ridge. Então, faz 3 papéis secundários, né? E o Mel Brooks também dubla falas para uma das trupes de apoio de Lily Von Stroop e um cinéfilo mal-humorado. E tem uma participação especial de Count Basie, como ele mesmo aparecendo com sua orquestra. Ah, que legal. Então, aí, eu não vi esse filme, deve ser bem bacana. Blazing Saddles. Bom, vamos lá. Próximo aqui é o The Great Gatsby, O Grande Gatsby. Filme norte-americano do gênero drama, baseado no romance homônimo de 1925, escrito por F. Scott Fitzgerald. O filme foi dirigido por Jack Clayton, produzido por David Merrick e escrito por Francis Ford Coppola. Estrelado por Robert Redford, papel título de Jay Gatsby, juntamente com Mia Farrow, Sam Waterston, Bruce Dern e Karen Black. E ele não foi o primeiro filme baseado nesse livro, tá? Teve filmes em 1926 e em 1949, também chamados O Grande Gatsby, e também teve uma 4ª adaptação em 2013. Olha só, 4 filmes, O Grande Gatsby, esse é o 3º, de 1974. Putz. Próximo
reencenação desse filme aí, mais recente também, né? Não sei se É, o com o último. DiCaprio. É, de 2013, né? 2013 foi o último, né? Agora não lembro de quem foi o Grande Gatsby. Não sei se foi o Grande Gatsby. Vamos ver se temos aqui Great Gatsby de 2013. Tá aqui. É Leonardo DiCaprio, É com o exatamente. DiCaprio, né? Exatamente, é. É. Tobey Maguire, que fez Tobey o Maguire. Homem-Aranha. Aham. Temos outras pessoas aqui que eu já não conheço tão bem aqui. Tá, então a última foi de 2013 com Leonardo DiCaprio. E essa, né, tinha sido em 74, era a terceira. Bom, além disso, nós temos Chinatown. Chinatown, filme norte-americano, gênero mistério neo-noir, né? Dirigido por Roman Polanski, a partir de um roteiro de Robert Towne, estrelado por Jack Nicholson, Faye Dunaway, Burt Young e John Huston. Cara, O filme foi demais. inspirado nas Guerras da Água da Califórnia, uma série de disputas sobre a água do sul da Califórnia no início do século XX, pelas quais os interesses de Los Angeles, de novo Los Angeles, garantiram os direitos da água no Vale Owens. A produção não de lembrava Robert... disso. É o Chinatown da Califórnia, de Los Angeles, né? É, de Los Angeles. Eu associei com Chinatown em várias Chinatown cidades, né? É, verdade. É de Los Angeles. E é super violento, né, cara? E a produção de Robert Evans, lançada pela Paramount, foi o último filme do diretor nos Estados Unidos e apresenta muitos elementos do filme noir, particularmente uma história de várias camadas que é parte mistério, parte drama psicológico. Então, tá aí, Chinatown. E nós temos o último aqui, que é o da esquerda de todos, que voltamos com a dupla Mel Brooks e Gene Wilder. Mas tem um link com os aniversariantes de hoje também, viu, cara? Muito bom. Tá, a Madeleine Kahn, ela é do dia 29 de setembro. Eu separei aqui, tem até foto dela aí. E ela trabalha aqui no filme. Olha lá. Nos dois, né? No Banzé do Oeste e no Young Frankenstein. Exatamente. Legal, os dois de Mel Brooks. Uhum. Então, o Jovem Frankenstein, filme norte-americano, comédia, dirigido por Mel Brooks. O roteiro foi escrito por Brooks e pelo próprio Gene Wilder. E Gene Wilder também estrelou no papel principal como personagem título, Frankenstein. Demais, cara. Que ele não fala, que ele fala que não é Frankenstein, é Frankenstein. Né? Frankenstein. No trailer dá pra ver isso. E toda hora tem um trovão aí, todo mundo. Todo mundo. É muito legal. Então, o papel dele é de descendente do Dr. Victor Frankenstein. Né? E você tem o Peter Boyle interpretando o monstro. E ainda temos no elenco Terry Garr, Cloris Leachman, Marty Feldman, Madeleine Kahn, que você vai falar, Kenneth Mars, Richard Hayden e Gene Hackman. Um dos filmes aí de Gene Hackman. Bom, o filme é uma paródia do gênero clássico de filmes de terror, em particular as várias adaptações cinematográficas do romance Frankenstein, de Mary Shelley, de 1818. Que a gente já falou nos primeiros reboots aqui, essa história maluca aqui, né, de Mary Shelley, né? Bom, mas ele... grande parte do equipamento de laboratório usado como adereços foi criado originalmente por Kenneth Strickfaden para o filme Frankenstein de 1931 e foi reutilizado nesse filme de 74. Que legal! Para ajudar a evocar a atmosfera dos filmes anteriores, Brooks filmou tudo em preto e branco, o que já era uma raridade nos anos 70, e empregou créditos de abertura no estilo dos anos 30 e transições de cena, como íris, lenços, fades to black, que eram típicos também dos anos 30. Então ele usou cenários dos anos 30 e técnicas dos anos 30 para tentar, né, ter essa impressão de que o filme era mais antigo, né? Então, vamos ver um trailer, né, desse filme, Jovem Frankenstein. Puta, claro. Vamos ver ele inteiro agora. Imagina. It's coming from the deep, dark recesses of the mind of Mel Brooks. I love him. Young Frankenstein. Guys, you hear me? Give my
My creation! Fly! Sky means business. Starring Gene Wilder as Dr. Frankenstein. That's Frankenstein. Peter Boyle as the monster. Marty Feldman as Igor. My grandfather used to work for your grandfather. I'm sure we'll get along splendidly. Oh! Cloris Leachman as Frau Blucher. And Madeline Kahn as Elizabeth. What are you going to do to me? I'm not afraid of you. Kill the monster! See Mel Brooks' Young Frankenstein. Yes, I think we could all use a good laugh. But don't see it alone. Don't miss Young Frankenstein, personally directed by Mel Blazing Saddles Brooks, in black and white. No offense. Não é o trovão que todo mundo para, é um cavalo que surge do nada. Não lembro. Se não me engano, é isso. Muito bom, hein? Puta, Jovem Frankenstein. Frankenstein. Puta, Madeleine Kahn, muito bom, cara. Que legal. É isso. Então, esses são os filmes que eu tinha para hoje. Ô, Marcelo, geralmente você dá dicas aí pro final de semana. Eu tô com o xará aí. Fechei nos 8 filmes que você falou. Os 8 filmes? Caramba, vocês também são tudo cinéfilos, hein? Puta merda. Que legal, cara. Muito bom. É bom que vocês viram todos, né? Demais. Então, vamos deixar os abraços aí para o pessoal curtir o final de semana e a janela aí para o final de semana. Vamos lá, vamos ver os nossos aniversariantes. Vamos ver. Parabéns para vocês aí, os mais antigos os mais antigos. O Cid Moreira tá junto dos mais antigos. Deus. Jabulani. Então, Miguel de Cervantes está aí, 1547, no dia 29 de setembro de 1547. Então, está à direita embaixo aí, Miguel de Cervantes, né? Nascido ali em Madrid, né? Alcalá de Henares, né? Miguel de Cervantes. Também temos o Caravaggio, o nome dele mesmo, na verdade, é Michelangelo Merisi. Né? O Caravaggio é o nome da cidade onde ele nasceu, na região da Lombardia. Então ele está à esquerda em cima, o Caravaggio, pintor, artista plástico italiano. Também temos o Cid Moreira, Jabulani, que ele é nascido... Cara, o Cid Moreira está com 90 e... Quantos? Ele é de 27, 96 anos de Cid Moreira. Está vivão aí o Cid Moreira. Pois é, agora... Outro que está vivo aí, que está à direita em cima, é o Jean-Luc Ponty, né, fazendo aniversário. Ele é nascido em 42 também, tá já passando aí dos 80, né? É isso? 81. 81. O Jerry Lee Lewis, que esse já não está mais entre nós, ele foi o ano passado, né? Aliás, vai fazer um ano que o Jerry Lee Lewis morreu, né? Ele morreu no dia 28 de outubro de 22, do ano passado. Um mês antes de fazer o aniversário. Pois é. Não, um ano depois, né? Desculpa. Um mês depois. Exatamente. E temos na próxima página aí a Madeleine Kahn, exatamente ali na cena em cima. Também temos o Ian Wallace, que foi baterista do King Crimson, né? Aí o Alair, se ele tiver aí, se manifesta, Alair sempre puxa a sardinha para os bateras, né? E a gente tem também o Washington Oliveto e o Marcos Frota. Abraço a todos os aniversariantes. Essa foto que você pegou do Marcos Frota não tá feliz, não, né? Parecia que tá meio grog, né? Tá meio Tonho da Lua, né? É uma foto meio, né? Meio desengonçada, né? Pois é. Acho que tá meio Tonho da Lua mesmo. Legal. Isso aí, esses são os aniversariantes e com isso deixamos o nosso abraço, felicitações aí aos aniversariantes. Legal, valeu, gente. Semana. Muito obrigado, abraço aos aniversariantes. E esse aqui é o final do Remute volume 74, né? Nos vemos semana que vem com 75, né? Estamos
Estamos evoluindo aí, já 3/4 da centena, olha só. Hein? Marcelão, aí o Xará, semana passada, ele comentou aí de fazer um encontro dos remuteiros aí. A gente podia tentar organizar aí, vamos bolar alguma coisa para a gente fazer um remute. Sabe o que eu tinha pensado, Marcelo? Vou até falar ao vivo aqui, a gente não tinha combinado nada, mas de repente, não sei se é possível a gente colocar um link da sala e as pessoas acessarem, e a gente vai entrando com um por um, para também as pessoas que participam aqui com a gente falar um pouquinho, conversar, a gente fazer uma conversa 3 aqui, 5 minutinhos, Legal, 3 minutinhos, legal. comentar de um assunto, daria para fazer, não dá? Dá para fazer sim. Entra um na sala, aí a gente conversa um pouquinho, se apresenta, porque as pessoas se veem aqui nos comentários e não conhecem a voz, não conhecem a cara das pessoas, a gente podia fazer, combinar um remute aí de comemoração, botando o link aí, as pessoas acessam a sala e aí a gente entra com um, entra com dois. Quanto será que dá para entrar? Acho que 4, né? Simultaneamente, eu preciso checar aqui na configuração. Tem um número limite, mas eu não sei de cabeça. Vamos checar isso, a gente dá para fazer sim. Então fica a ideia aí, ó. O Marcelão deu a sugestão e a gente vai tentar elaborar aí. Bacana, gostei. Matheus, obrigado aí. Que a sala é grande, né? A sala é grande e cabe bastante gente. Quem sabe a gente faz um encontro com todo mundo ao vivo aqui, faz uma... se couber aqui na sala, beleza. Quase que uma videocall aí ao vivo. Uhum. Matheus, meu querido, abraço para você, cara, saudades, venha para São Paulo aqui para a gente dar aquele rolê prometido. Fala pro seu irmão vir também, figuraça para a gente fazer um som. Gugu, daqui a pouco a gente vai fazer um som também. Marcelão tá aí, obrigado Marcelo, todo mundo que apareceu. Luiz Domingues apareceu, Fernando apareceu, Ângeles, Gatinha, beijo para você. Falamos muito dos os anjos e que eles te acompanhem sempre. Quem mais que tá aí? Ari apareceu, Fernando, galerona aí, Alair também deu as caras. Legal, galera, bom fim de semana para todos e até o Remute 75. Bom fim de semana e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, Fala, tchau. Bela.